Perfeito, pessoal. Vamos lá, então. Aula aqui, Introdução às Ciências Humanas, tá? Vamos lá. Eis que chegamos à disciplina talvez mais conteudista de todos os conteúdos abordados no Enem. Afinal de contas, estamos falando aqui de 4 matérias, tá? Então, só para a gente contemplar a situação. A gente viu linguagens, né? Que, entre outras coisas, cobra português, parte gramatical, literatura, interpretação de texto, artes, educação física, né? Parte de comunicação, beleza. Passamos então depois por matemática, vimos como matemática costuma aparecer no Enem, destrinchamos algumas questões, né, para a gente entender a metodologia que o Enem costuma utilizar para fazer as questões, né, a engenharia por trás das questões de matemática. Depois falamos de redação ontem, né? Entendemos aí a anatomia da redação e eis que chegamos agora no dia de apresentar a disciplina de ciências humanas. Como que humanas aparece nessa prova, tá? É válido lembrar aqui, pessoal, tá? Que humanas é uma reunião de 4 matérias, tá? Então, já dando um spoiler aqui para vocês do que vocês vão ver, trata-se então do quê? Né? De história, geografia, tá? Filosofia, beleza? E sociologia. Tá? Essas são as 4 matérias que compõem a disciplina de humanas. Tá? Vamos lá. Do que se trata aqui, então, essa disciplina? Deixa eu só abrir aqui a campainha, tem gente tocando aqui. Pronto. Então, do que se trata, então, essas quatro matérias, né? A gente está falando, pessoal, das 4 matérias mais conteudistas, por quê? Porque tem muita coisa, né? Só história, por exemplo, só pensar, a gente está em 2026 depois de Cristo. Tem muita história, tem muito chão que aconteceu na humanidade, né? Eu vou precisar saber de tudo? Não tudo, mas você vai precisar dominar a linha do tempo. Tá? Então, o que seria a linha do tempo? Saber classificar os períodos históricos, o que houve de mais importante em cada época, quais foram os grandes feitos, os grandes legados, as grandes tragédias, os grandes erros, os grandes acertos ao longo da história, a formação, né, dos principais países que até hoje existem no mundo, a formação de países e civilizações que já se extinguiram, que foram transformadas e hoje o território está sendo dominado por uma parcela e outra parcela de países. Então, entender toda essa conjuntura até chegar nos dias atuais. Então, sim, vamos passar por toda a história geral, vamos passar pela história do Brasil, também quando chegar o momento correto, até chegar nos dias atuais, tá? É bastante coisa, é bastante conteúdo, mas a gente tem tempo, não temos pressa e vamos estudar tudo com calma, tudo com bastante qualidade, beleza? O que eu tenho para adiantar para vocês aqui, pessoal? O Enem, em humanas, tá? Tudo isso daqui, ó, que vocês estão lendo aqui nesses checklists, tá? É algo que aparece de forma unânime em todos os anos, tá? O histórico de prova de humanas do Enem é desse jeito. Então é quase uma prova de linguagem de tanto texto. Então vai ter uma interpretação de texto muito, tá? Extremamente necessária, fundamental para a resolução das questões. A gente está falando de textos longos, tá? Tanto para história, para geografia, quanto para filosofia e sociologia também. Então não é algo restrito aqui à disciplina de história, tá? Então só para vocês entenderem, isso daqui, ó, é para as 4 disciplinas, beleza? Então vai ter sim muita interpretação de texto, vai ter análise de contexto histórico e social, vai ter uma exigência ali de um certo pensamento crítico, tá? Sempre relacionando o passado com o presente, questão de leitura de mapas, gráficos, pois é, gráficos não é só exclusivo de matemática, tá? E também gráfico em história, gráfico em geografia, tá? Questões de charges, que também não é uma exclusividade da prova de linguagens, né? A gente tinha conversado anteriormente, na segunda-feira, que a prova de linguagens adora cobrar charges também, né? A gente está falando ali de Mafalda, Calvin, né? Do Menino Maluquinho, dos Flintstones. Então, tem vários tipos de charges que eles costumam cobrar também. Aqui, nesse caso, são charges provavelmente voltadas mais para um sentido histórico, né? Então, qual que seria a diferença ali da charge, professor? De linguagens e de humanas? O foco, tá? Então, enquanto o foco provavelmente da charge no caderno de linguagens vai ser voltado para analisar a semântica, analisar a gramática da fala de algum personagem, analisar o humor, né, a figura de linguagem, talvez ironia, metáfora, né, no balãozinho ali de fala de um dos personagens. Aqui, na disciplina de humanas, provavelmente vai ter algo incutido ali, refletindo, né, promovendo uma reflexão, um pensamento crítico, talvez um tom de humor, uma crítica social a algum período histórico, né,
trazendo, de repente, alguma abordagem ali da geologia, se for uma charge na matéria de geografia, tá? Então, tudo é possível, beleza? Sendo tudo possível, não é uma prova que você vai matar no decoreba, tá? Então, assim, tem um lado muito bom nessa realidade e tem um lado muito ruim também, que é o quê? Sendo a disciplina de humanas extremamente conteudista, não é possível, tá, que você consiga dominar 100% todos os assuntos. Isso é a parte ruim, porque é muita coisa. Alguma coisa você vai esquecer, isso é natural. Por mais qualificada que seja essa revisão, por mais estruturado que seja o seu cronograma de estudos, por mais organizado e disciplinado que você seja, é quase impossível você se lembrar de tudo, tá? Na verdade, é impossível, eu acredito. Não vou jogar um mínimo de esperança, porque não é esse o foco. Você não tem que saber tudo de humanos, mas você precisa ter uma compreensão da realidade. Então, essa frase aqui, pessoal, levem para a vida de vocês na hora de estudar história, geografia, filosofia e sociologia. Não foquem em decorar, foquem em compreender a realidade, tá? Então, ao invés de você decorar todas as datas, todos os nomes e sobrenomes dos personagens importantes, onde eles nasceram, né? Claro que isso ajuda também, não estou dizendo para não correr atrás disso, é importante. Isso ajuda vocês a compreenderem melhor as decisões, as influências que levaram a tal personagem histórico a agir de uma forma, de um líder a liderar uma revolução de tal forma, né? A criar um período ali de conflito, ou um conflito, ou um período de paz, né, baseado nesse contexto. É importante se aprofundar sim, mas, entretanto, todavia, não façam isso com a esperança de que vocês se lembrarão depois. Estejam cientes, no momento do estudo, é um momento de aprofundamento, mas na hora de fazer a revisão, aquela segunda leitura, aquela segunda abordagem do conteúdo, terceira abordagem do conteúdo, vocês precisarão focar nos pontos chaves, tá? Então, a metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui hoje nessa aula para estudar e revisar humanas é uma coisa única, tá? Porque essa é uma matéria que, se você não for ligeiro, você vai perder tempo e você vai perder também conteúdo, porque você não vai dar conta de decorar tudo. Tá certo? Passado o recado, vocês entenderam com clareza a mensagem que eu quis transmitir aqui para vocês? Então, atentem-se a esse detalhe, ok? Então, maravilha. Sigamos então. Dentro da disciplina de História, tá, pessoal? Então, aqui algumas fotos, né, que refletem alguns períodos, tá bom? O que é importante vocês saberem? Que na parte de História, o Enem ele vai cobrar a História como um processo social. E aqui entra uma coisa importante, mas que requer um certo cuidado. Não é só para focar em datas, mas é importantíssimo saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história ela vai ser subdividida, né, nessas quatro principais idades aqui, ó. Tirando a pré-história, então daria cinco, né? Então, se a gente for deixar a pré-história de lado, a gente está falando o quê? De idade antiga, a gente está falando de idade média, a gente está falando de idade moderna e a idade contemporânea até os dias atuais. Tá? Então, essa é a subdivisão geral da história. Só que, se você pegar um intervalo de tempo que corresponde toda a Idade Antiga, toda a Idade Média, toda a Idade Moderna, toda a Idade Contemporânea, a gente está falando de intervalos que variam de 500 anos até 1.000, 2.000 anos. Então, você precisa sistematizar, pelo menos, se não a data com dia, mês e ano, pelo menos o ano, para você não decorar, mas para você se situar onde você está na linha do tempo. Tá dando para entender? Então, não é que eu quero que vocês decorem e falem, pô, né, o dia da Revolução Francesa foi tal, né? O dia em que Péricles assumiu a administração de Atenas na Grécia Antiga foi no dia X do mês Y do ano Z. Não é isso. Entender pelo menos o século, qual século que foi, qual o ano que foi, tá? Por que naquele ano, o que mais estava acontecendo no mundo ou nos arredores daquela população durante aquele período, tá? É isso que eu quero dizer, esse contexto, esse pé no chão, ok? Então, diante aqui dessa realidade, a dica que eu dou para vocês é construam uma linha do tempo. E eu vou construir com vocês hoje nessa aula ainda, para vocês entenderem como classificar os períodos históricos. Então, aqui está um panorama geral de tudo que nós vamos estudar, tá? Ao longo desse processo formativo de história, tá? Então, a história geral, pessoal, ela começa na pré-história, mas a pré-história é uma aula rápida, tranquila,
São poucos elementos que a gente precisa entender e dominar de fato, tá? A gente vai bater um papo muito legal nessa primeira aula de pré-história, porque há muitos mitos, né? Há muitas coisas que a gente precisa trazer com uma abordagem bem concreta aqui e entender também a visão que o vestibular espera daquela resposta, tá? Particularmente é uma matéria que eu tenho bastante interesse devido a uma série de questões que eu gosto de pesquisar, né, a fim de chegar à melhor compreensão da verdade dos fatos mesmo, né? Então, é importante a gente fazer esse processo de estudo histórico, né, sempre atendendo ali aquela nossa chama interior pela busca pela verdade, tá? Então, é uma disciplina muito importante. Não só é legal de estudar, como é legal de você fazer questão e resolver questão, né? Dominar o raciocínio da questão, fazer contextos, fazer analogias, entrelaçamentos, né? Mas é legal você saber realmente, de fato, né? Compreender as versões e saber também fazer aquele juízo, né? Pô, com base nos fatos mesmo, o que que é verdade, o que que é mentira, né? O que que pode ser só uma teoria, uma desconsideração. E também vocês vão ter esse juízo até mesmo fazendo a prova do Enem, tá? É importante. Então vamos lá. Começando aqui então, Idade Antiga, pessoal, tá? Idade Antiga vai ser então o primeiro período oficial da história, sem ser a pré-história, tá? Que a gente vai adentrar nos nossos estudos, beleza? Estamos falando aqui então das primeiras civilizações. O que demarca, professor? É o início da Idade Antiga e o encerramento da pré-história, porque até então o senhor falou que tudo era pré-história, né? Quando que a história ela começa a ganhar essa idade? Por que criou-se esse nome de Idade Antiga, tá? Bem, a subdivisão aqui, pessoal, começa necessariamente com o advento da escrita. Então, quando a gente fala de Idade Antiga, a gente está falando, evidentemente, pessoal, vocês estão me ouvindo? Conseguem visualizar minha tela? Perdão. Sim, Estou estranhando o que está acontecendo no notebook. A tela está dando uns flashes. Não era para isso estar acontecendo. O Mac ele está meio estranho. Tipo, apaga a tela, sabe? E aí eu saio da sala, depois eu tenho que voltar de novo. A tela fica tipo preta, assim. Mas enfim, se acontecer de novo, eu migro 100% para o tablet, não se preocupem, tá? O áudio tá legal? Tá conseguindo visualizar minha tela? Só para eu confirmar aqui. Beleza, beleza. Obrigado pelo feedback de vocês, pessoal. Peço perdão aí pela interrupção da transmissão. Então vamos lá, né? Falando aqui propriamente do que a gente estava conversando. Então, a Idade Antiga ela vai começar com o advento da escrita, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Desde a pré-história, né, a escrita ainda não tinha sido o foco da transmissão de conteúdos e de cultura. Era tudo oral, né? Era tudo uma transmissão de costumes e tradições feitos de forma oral. Agora, a partir do momento em que a escrita ela é inaugurada, beleza? Inaugurada no sentido de, né, começa-se, inicia-se os registros das culturas, tá? Os registros através de pinturas também. A partir do momento que a gente começa a anotar as coisas, a história ela avança de maneira que a gente vai ter uma compreensão, inclusive maior, né, das próprias civilizações. Então, uma coisa é você estudar uma civilização só através de vestígios arqueológicos. A gente está falando de escavações, né? A gente está falando de lidar com processos de sedimentação rochosa. Então, muitos dados são perdidos. Agora, quando a gente começa, mediante a escrita, anotar e registrar os acontecimentos, a coisa muda de figura, né? Porque aí você tem a história sendo contada, a história sendo registrada, seja através de escritos ou através de desenhos, de símbolos, né? Através ali de códigos, né? Como é o caso, por exemplo, dos hieróglifos, né? Do Egito Antigo. Então, todo esse artefato
da escrita contribui para a melhor compreensão da história. Por isso, a subdivisão acontece aqui. Então, a Idade Antiga, pessoal, tá? Ela vai começar em torno de 4.000 anos antes de Cristo, beleza? Tudo isso anterior, né? Ou seja, tudo que vem antes de 4.000 anos de Cristo é classificado como pré-história, tá? Então, de 4.000 anos de Cristo até 476 depois de Cristo, nós temos todo o período da Idade Antiga, tá? É um período extremamente extenso, beleza? Só perde para a pré-história, evidentemente, tá? Mas a gente está falando aí de 4.000 anos no entorno. Eu tinha falado para vocês de 500 a 2.000 anos, mas na verdade o intervalo aqui é de 500 até 4.000 anos, tendo em vista essa realidade da Idade Antiga, tá? E o que vocês vão estudar aqui? As primeiras civilizações. Então, Mesopotâmia, Egito, Grécia Antiga, Roma, tá? Compreender a política, a cidadania, o estilo de administração, o tipo de administração, a herança, né, transmitida por cada uma dessas civilizações. Então, qual que foi a contribuição do Egito, a contribuição da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, tá? A gente vai passar pelos períodos de guerras, vamos conversar a respeito das mudanças históricas também que essas primeiras civilizações passaram, tá? Então elas não ocorreram da mesma maneira que nasceram. A gente teve contra-revoluções acontecendo de maneira constante também. Tipos de regimes diferentes, por exemplo, Roma Antiga, né? Ela passou pelo formato de império, pelo formato de uma república, pelo formato de uma tirania, depois voltou a ser império de novo. Então tem uma série de reviravoltas, tá? É quase uma novela. Então, eis que estamos então falando aqui da Idade Antiga. Beleza? Passado esse período, na demarcação exata do ano 476 depois de Cristo, ô professor, por que esse ano, né? Já dando um spoiler para vocês, a queda do Império Romano do Ocidente demarcou a finalização e o encerramento da cidade. De maneira que, a partir desse acontecimento, a organização social passou a ser diferente. Estamos entrando aqui num modo de organização e descentralização política, tá? A partir dos feudos. Então, ao invés de você ter um grande império, né, uma grande civilização administrada através de um poder, mesmo que não seja tão centralizado naquela época, né, ainda assim a gente estava falando de centralizadores, legisladores, senadores, né, isso já era uma realidade em Roma. A partir do momento em que Roma cai, Roma do Ocidente, começam a surgir, então, os feudos, tá? Então, a gente vai estudar muito sobre a dinâmica do feudalismo, beleza? Como que a Igreja Católica cresceu bastante durante esse período, tá? Durante toda a Idade Média, como que ela se fortaleceu, a questão cultural, né? A promoção das primeiras universidades, os primeiros hospitais sendo fundados pelos católicos, né? A tradição sendo escrita e conservada por monges durante séculos. Vamos estudar o período das cruzadas, beleza? Vamos estudar a economia agrária, tá? Um princípio ali depois do que vai se tornar aqui na Idade Moderna o mercantilismo, beleza? Tudo isso a gente vai estudar dentro dessa fase, ok? Avançando um pouquinho mais, então do ano 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, temos aqui o início da Idade Moderna, que é marcada pela queda do Império Romano do Oriente agora, tá? Então sim, o Império Romano, ele não acabou lá nos primeiros séculos da humanidade. O Ocidente, de fato, né, ele foi extinguido, ele foi finalizado, ele foi encerrado, né, a queda, né, o Império caiu no Ocidente em 476. Mas no lado oriental do mundo, na porção oriental do Império Romano, porque sim, ele foi subdividido em dois, tá? Ele durou mais muitos anos. A gente está falando aí de 1.000 anos, na verdade, que ele durou, né? Ele só foi cair no ano de 1453 depois de Cristo, tá? Então, quase ali junto com a descoberta, né, do Brasil. Por mais 50 aninhos ali, era capaz do Brasil nascer e o Império Romano ainda existir. Olha que interessante, né? Então, com essa queda, nasce a Idade Moderna. E aí começa uma série de revoluções, tá? Começa o Renascimento, reformas religiosas, né? Então, reforma protestante, depois a reforma calvinista. Vamos estudar sobre o período do absolutismo, né? Então, aqui encerra a dinâmica feudal e ressurge a dinâmica de um poder centralizado, um poder absoluto, né? Concentrado nas mãos de um rei, absolutismo. Começa uma outra dinâmica de economia, agora não mais agrária, mas focada no comércio. Surge também uma nova classe, né? A classe da burguesia, dos comerciantes, mercantilismo.
começa a expansão marítima, e nesse momento Portugal está no prime, né, está no auge ali da sua civilização, e aí, depois de um tempo, a gente está falando agora de 1789, tá, com a Revolução Francesa, temos a inauguração da Idade Contemporânea. E aí começa todo um processo de revoluções, imperialismo, guerras mundiais, né? Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, fenômeno da globalização, tá? E até uma matéria nova que dá para a gente tratar aqui futuramente, que é a questão do desenvolvimento da inteligência artificial. E sim, estamos vivendo um período histórico, tá? Porque essa é uma grande novidade e no decorrer dos próximos anos, no decorrer das próximas décadas, vai cada vez mais ser influente no nosso mundo. Beleza? Então, nessa linha do tempo, a gente vai tratar cada um desses assuntos e ver a abordagem das questões. Combinado? Deu para entender, pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica para a disciplina de História Geral? Perfeito, perfeito. Alguém tem alguma dúvida aqui? Fabiano, Boa, gostei, gostei. Se entendeu, então, manda o joinha. Se não entendeu, ou melhor, né? Se não tem dúvida, aí manda o joinha para baixo. Gostei, Maria Carolina. Então é isso. Fabiano, Adentrando agora um pouquinho num sub-eixo da história, né? Que é a história do Brasil, que também é uma história grande, dicas de passagem. Opa, observei aqui uma mãozinha. Pode falar, Sofia. Fabiano, o Gabriel tá tentando falar com você. eu Ixi, pensei que não tinha saído meu perdão, áudio. Sofia, eu acho que o Doutora Fabiano, microfonezinho acabou. Tá meio bugado. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Eu não consegui ouvir. Peraí. Desconectar ele. Tenta falar de novo, Sofia. Perdão. Deixa eu ver se agora eu vou ouvir. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, Peço tá. perdão. Não, é porque o Gabriel tava te chamando. Ah, desculpa, eu acabei não ouvindo por conta disso. Eu tranquilo, tava, acho que no Fabiano, eu mudo. pensei que era meu áudio. Tranquilo, Gabriel. Qual que é a sua dúvida? Então, sobre a... Como que fala? Sobre quais matérias você vai pegar. Você vai começar a história geral, em natureza, em ciências humanas, e depois vai para outra matéria quando você finalizar essa história geral. Na verdade, Gabriel, a dinâmica aqui vai ser diferente, tá? Eu vou fazer uma coisa única com vocês e vou utilizar uma metodologia que eu utilizo com os meus alunos, que é fazer uma integração de tudo. Por que isso? Porque hoje o Enem, ele é uma prova interdisciplinar. Então, você não consegue mais estudar de forma isolada empacotamento de matéria, né? A não ser, claro, que você disponha de uma grande quantidade de tempo, né? Para fazer a assimilação de cada conteúdo separadamente. Então, a gente vai fazer uma abordagem integral. Como assim, né? Então, veja bem, eu vou começar o conteúdo da história geral primeiro, né, para a história, e a gente vai começar a dialogar junto também com a matéria de geografia, com a formação do planeta Terra, os processos geológicos. Então, a gente vai fazer ali uma mescla desses conteúdos, tá? De maneira que a gente vai responder as questões de forma interdisciplinar. E a gente vai avançando junto. Então, quando chegar na Idade Antiga, por exemplo, estrategicamente, vamos começar filosofia junto. Então, quando estiver falando de Grécia Antiga, a gente começa a puxar também para a filosofia. Claro que vão ter dias, né, que eu vou focar mais numa matéria do que outra, mas a abordagem aqui vai ser integral, para a gente deixar tudo amarrado, né? Porque se a gente for parar para pensar, a filosofia, ela não para no tempo, né? Ela avança conforme o tempo. E a própria mentalidade dos filósofos também, ela é muito desenvolvida e influenciada pelo contexto de cada época. Então, só estudar a filosofia separadamente da história nos deixa com um viés e com uma incompreensão a respeito do porquê, as raízes daquele filósofo, por exemplo. Né? Por que, que ele pensa assim? Por que diz tal frase? Né? Então, a gente vai fazer um apanhado interdisciplinar, beleza? Até para a gente conseguir avançar tudo junto. Então, a gente vai também partir disso, né, do pressuposto de história do Brasil. Quando chegarmos ali próximo da Idade Moderna, né, iniciando ali as expansões marítimas, aí a gente inaugura o módulo de estudo da história do Brasil. Entendi, Fabiano, obrigado. Beleza? Tranquilo. Então, pessoal,
essa abordagem integral, tá? Ela vai ser muito bacana para a gente poder mesclar todos esses conteúdos, de maneira que, a partir dessa linha, né, de estudo, vocês vão entender muito bem o contexto histórico de cada época, vão entender muito bem os pensamentos dos filósofos, né, o que eles acreditavam, o que eles defendiam, beleza? Vocês vão entender muito bem os processos de geografia envolvendo a geologia, né? A parte geopolítica também vai ser uma coisa muito interessante. Então, a gente vai avançar junto, sempre dialogando com as 4 matérias. Beleza? Olha, então vamos lá. Pessoal, história do Brasil aqui, tá? Quando chegar o momento, o que nós vamos ver? Vamos estudar toda a história do Brasil desde o início, tá? Aqui está demarcado, né, Brasil colônia, mas a história do Brasil começa até um pouco antes. Ela vai começar aqui, ó, né? Estamos falando dos nossos Father Foundations, né? Os nossos pais fundadores, que são os portugueses. Então, a expansão marítima, ela já vai ser necessariamente um pré-Brasil, tá? E aí a gente vai estudar, assim, Brasil colônia, falaremos sobre a escravidão, a economia açucareira, né, os minérios, o pacto colonial, a distribuição de territórios, a forma de administração das 13 colônias, tá? A gente vai... as 13 colônias não, estou confundindo aqui com a matéria de... outra matéria, perdão. A gente vai falar inicialmente das capitanias hereditárias, tá? Vamos conversar a respeito do Brasil Império, depois que a família real vem para cá, o processo de independência, tá? Vamos falar do período regencial, segundo reinado, falaremos da economia cafeeira, da abolição da escravatura, até avançarmos, né, ao golpe da República, passaremos pela República Velha, a República da Espada, viajaremos aqui um pouco no tempo, né, avançando para a Era Vargas, falaremos sobre o período militar, e depois a Nova República, tá? E, claro, sempre demarcando, passando aqui por esses contextos, pessoal. E aqui eu quero acender um alarme para vocês, que é o seguinte. Falar de história remete sempre aos vencedores, né? Vencedores não muitas vezes pela guerra, mas pelo discurso e pela conquista do ambiente da produção intelectual. Então aqui acende uma luzinha, né? Aqueles que escrevem a história, de maneira geral, eles sempre vão ter uma predileção de visão. E isso é próprio do ser humano, né? Não tem como a gente escrever sobre um assunto de maneira 100% parcial. A imparcialidade absoluta, inclusive, ela não existe, né? Então sempre vai ter algum lado mais preponderante para outro. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o lado do Enem, ele vai sempre puxar para esses assuntos aqui, ó. Desigualdade social, autoritarismo, relações entre democracia e cidadania, tá? Só que aí vem uma questão importante também, né? Eu quero que vocês, como estudantes, vocês tenham uma maturidade de entender qual é a verdade e entender qual o lado da moeda, qual é a sardinha que o Enem está puxando. Isso faz parte do processo, tá, de estudo de vocês. Então, é algo muito delicado, né, que eu preciso trabalhar com os alunos, mas eu sou bem aberto com todos para falar o seguinte, tá? Cada um tem a sua própria cosmovisão, a sua própria fé, e nesse sentido, a gente não pode nunca abandonar os nossos valores. A gente não pode trair os nossos próprios valores, né? Nos foram ensinados e, claro, né, que nós temos ali como algo que carregamos. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver uma série de assuntos que muitas vezes vão causar um certo desgosto. Vocês vão saber que aquilo ali é história para boi dormir na prova. Vocês vão ver que o texto muitas vezes está puxando sardinha para algum lado, para alguma ideologia. Isso irrita um pouco, irrita bastante, confesso. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque aquela avaliação, o propósito dela, é para você ingressar numa universidade, né? Então não dá para fazer guerra contra a prova. Inclusive, aqui é um ponto interessante. As questões do Enem, quando elas são formuladas, eu expliquei para vocês anteriormente, né, no processo ali, cada professor no Brasil inteiro mandar questão, encher da questão, etc., eles passam por uma filtragem, tá? Então, não dá para saber exatamente qual é o critério da filtragem de cada ano, né? Aí envolve também politicagem por trás de tudo. Então é fato, né? O Enem está subordinado ao INEP, que está subordinado ao Ministério da Educação. Então, depreende-se que quem controla o Ministério da Educação, com toda certeza do mundo, vai colocar pessoas que farão um filtro
alinhado, né, com a ideologia dos ministérios que regem a corporação educacional no país. Dito de outro modo, né, vocês têm que ter essa noção do que será esperado da prova. Então, não criem expectativas de alinhamento nesse sentido. E eu já vou falar claramente, os textos são longos e sempre vai ter uma puxação para a ideologia. Então, saibam filtrar esse processo, tá? Não só aceita, não estou dizendo para vocês aceitarem de cabeça baixa, muito pelo contrário. É legal quando você tem a maturidade de olhar para a questão e falar, putz, olha essa linha que o cara está abordando aqui no texto, né? Tipo assim, eu sei que isso daqui é uma questão extremamente ideológica, né? Tem muitas coisas altamente questionáveis e duvidosas aqui, mas eu sei, tipo assim, eu tô num nível de maturidade e inteligência tão grande que eu consigo entender o caminho que ele está me encaminhando aqui para a alternativa correta, né? Isso não vai afetar a minha crença, os meus valores, porque eu já estudei o processo a fundo, já sei que isso daqui não é verdade. Então você passa pela questão sem ser contaminado por ela. Deu para entender o que eu quero dizer aqui? Vocês compreenderam essa noção? Isso aqui é muito importante, tá? Certo? Maravilha, pessoal. Maravilha. Então, sigamos para o próximo tópico. Geografia, pessoal, tá? Vai passar por muitas e muitas coisas. A geografia, ela é focada no território brasileiro, mas ela também tem um aspecto globalizado e mundial, tá? Então, a gente vai estudar diversos assuntos envolvendo biomas, tá? Características ambientais e climáticas de cada estado no país, características ambientais e climáticas de cada continente do planeta. Vamos estudar os principais focos de recursos minerais e agora as terras raras, né, que é um assunto que está bastante em pauta nos dias de hoje, que são aqueles minerais, né, e substâncias e elementos que formam basicamente hoje o principal, digamos assim, principal escopo para a produção de materiais tecnológicos. Né? Estamos falando de servidores, de inteligência artificial, chips, né? Então, hoje discute-se muito essa territorialização dos minérios raros, né? A gente vai falar de todos, de todos. Então, o que tem mais em cada parte do país? Concentração de petróleo também em cada nação. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre os biomas, né? Então, vocês estão vendo aqui já um spoiler, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, né? Tá? Então, tudo isso daqui vai fazer parte do nosso escopo de estudo. Falaremos aqui sobre as grandes formações, os grandes blocos econômicos mundiais, né? Vocês estão vendo aqui uma representação gráfica do mapa mundi, certo? E aqui todas as nações fazem parte de um membro de um bloco específico que vocês vão estudar, tá? Assim como outros também. Há questões de foco mais social, como vocês podem ver, essa aqui é uma questão muito clássica, não é? Caiu exatamente essa foto, né? Isso aqui é um condomínio fazendo divisa, né, com uma favela no estado de São Paulo, se eu não me falha a memória, acho que é São Paulo, né? São Paulo ou Rio de Janeiro, não lembro agora, mas acho que é São Paulo, tá? É uma questão que caiu no ano de 2014, e é uma questão com foco ambiental, mas principalmente aqui social. Então, sim, geografia também dá aquela socializada na parada, beleza? Bom, sobre meio ambiente, né? A classificação aqui das pastas. Então, a gente vai ter a disciplina de Geografia e Física, que vai trazer meio ambiente e problemas ambientais, tá? O que vai ser cobrado aqui? Biomas, clima, relevo, hidrografia, tá? Então, as bacias hidrográficas, conhecer as bacias hidrográficas que existem no Brasil é muito importante, cai bastante em prova. Os principais problemas ambientais de cada lugar do mundo. Então, vai ter muita questão de desmatamento, vai ter muita questão de poluição. Vão falar que o planeta está acabando, vão falar que o mundo não vai durar até 2027, vão falar de aquecimento global pra caramba, vão falar de crise hídrica, de guerras, de pestes, de fome. Vai ter um terrorismo na prova, tá? Então, saibam disso. Saibam jogar com isso, beleza? Parte de geografia humana, né? Urbanização, processos de favelização, mobilidade urbana, questões associadas à violência, segregação, crescimento populacional, tá? Dinâmica populacional também, no Brasil e no mundo, né? Então, a questão de uma sociedade estar envelhecendo, outra sociedade estar tendo um crescimento demográfico, outra sociedade, né, estar tendo um problema relacionado ali a geração mesmo, né, de empregos decorrentes de diversos fenômenos. Então, tudo isso vai ser cobrado, tá? Inclusive, por exemplo, a questão do próprio INSS, né, que é ainda o escândalo do rombo gigantesco, o maior rombo da história aqui do nosso país, só ficando atrás, se eu não me engano, né, do Petrolão e do Mensalão.
tá uma série de problemas associados a contribuintes, né? Então, pela primeira vez na história, a gente vai ter mais gente recebendo do INSS do que contribuindo. Então, a bolha uma hora vai estourar e vai explodir. Então, isso também é tema de prova, tá? Globalização, multinacionais, blocos econômicos, fluxos financeiros, tá? A parte de geografia econômica aqui, a gente vai estudar a agricultura, agronegócio, entender a diferença do agronegócio e agricultura familiar, as indústrias, e aqui estou falando das big techs, das big pharmas, tá? As indústrias farmacêuticas, as indústrias da medicina atual, as indústrias automobilísticas, tá? A gente vai falar de Fordismo, de Toyotismo, vamos entender a concepção geral, né, da elaboração de estruturas industriais para alta produção, alto lucro. Vamos falar da questão envolvendo, né, a formatação dos quadros de trabalho em cada setor, né, do país, então a setorialização de cada segmento. Falaremos de energia, energia limpa, as energias consideradas sujas, né, as energias renováveis e não renováveis, comércio, tá? Então, tudo isso. E aqui, um ponto-chave. Todos esses assuntos, pessoal, eles não vão aparecer de maneira isolada, né? Então, não vai ser uma questão isolada de mobilidade urbana. Não vai ter uma questão isolada de blocos econômicos. Talvez tenha uma ou outra, mas a maioria vai mesclar tudo. Então, vocês vão ver questão de geografia econômica associada com geografia humana. Às vezes, uma questão de geografia física atrelada à geografia ambiental, tá? Então, globalização associado com o desenvolvimento sustentável, então eles fazem toda uma mescla, eles fazem toda uma relação de interdisciplinaridade, ok? Então, vocês vão ver questão de meio ambiente, com desigualdade, com relação econômica, tá? Essa que é a ideia. Ficou claro aqui o escopo de assuntos pertinentes à disciplina de geografia? Pessoal, eu tô indo muito rápido, vocês estão achando? Ou tá de boa? Tá dando para entender? Ou talvez muito devagar, né? Tranquilo? Então, beleza. Agora, falaremos de filosofia. Esse aqui é um quadro clássico, tá? Peraí, travou aqui. Voltou. Esse daqui é um quadro clássico da filosofia. Temos aqui os principais filósofos, né? Dialogando, alguns aqui apresentando suas teses, outros estudando, né? Ao centro aqui vemos os dois maiores, Platão e Aristóteles, tá? Sendo Aristóteles discípulo de Platão. Perceba um detalhe curioso aqui, só dando um pequeno, né? Uma pequena análise aqui. Platão apontando para cima, mundo das ideias, a idealização, e Aristóteles com as pés no chão, né? Apontando aqui para baixo, né? Mais ou menos dizendo pés no chão, foco na natureza, propriamente. É uma análise bem rasa que eu estou fazendo aqui, mas vocês vão entender mais para frente o que eu quero dizer com isso, tá? Dito de outro modo, Platão e Aristóteles, né, eles vão compartilhar ali de um mestre, não um mestre em comum, porque Aristóteles aprendeu diretamente de Platão, mas Platão foi discípulo de Sócrates, tá? E o Sócrates é o cara que divide a filosofia entre antes e depois dele. Então, são os caras mais marcantes do ponto de vista da sabedoria, dos conhecimentos de toda a história da humanidade. Então, assim, todo filósofo posterior conhece esses dois obrigatoriamente, tá? E Sócrates também, evidentemente. Só que, como Sócrates não tinha escritos, o que se sabe sobre Sócrates é graças a Platão, que escreveu sobre ele, né? Que escreveu sobre o próprio mestre. Interessante, né? Então, é legal como eles estão centralizados aqui nesse quadro, né? Quase que reverenciados, né? O pessoal esperando aqui pelas, pelas análises, pelas reflexões dos dois, e Platão apontando para cima, porque ele vai tratar muito da questão da idealização, né, do mundo das ideias, a alegoria da caverna de Platão, enquanto que Aristóteles vai focar muito na questão da física, da natureza, da investigação pela própria física e metafísica. Beleza? Avançando aqui, uma pequena capa, né, um pequeno tomo,
de um livro até no idioma mesmo, né? Acho que isso aqui, se eu não me engano, é de Diderot, tá? Um filósofo francês. Então, só uma capinha aqui bonitinha, né? Para vocês terem uma noção da bibliografia e as imagens dos filósofos. Então, pessoal, o que é importante a gente saber aqui, tá? Essas imagens aqui, pessoal, só para vocês entenderem, eu coloquei para a gente fazer uma distribuição legal, mas agora que eu vi que ficou totalmente fora de imagem, né, cara? Tem um pouco de... Vocês têm isso também, tipo, de organização, sabe? De deixar a coisa bem alinhadinha. Que nem aqui, por exemplo, beleza, bonitinho. Agora aqui, do nada, né? Só a imagem, não tem texto nenhum. Eu devia ter formatado melhor, eu confesso. Peço desculpas aí pela qualidade desse material, beleza? Mas vamos lá. Vamos conversar do que interessa aqui, então. O que a gente vai estudar na filosofia? Evidentemente, a gente vai tratar da filosofia classificando por períodos também. Então, vamos falar da Idade Antiga, os principais filósofos da época, começando na Grécia Antiga, tá? Aqui, eu coloquei Sócrates, Platão e Aristóteles como sendo os principais, tá? Então, prestem atenção, principais. São todos, professor? Claro que não. Existiram muitos filósofos ao longo de toda a história da humanidade, tá? Agora que eu vi aqui que a câmera não está conectada, na verdade tá no notebook, como é que não está conectada, né? Mas enfim. Existem inúmeros, incontáveis filósofos ao longo da história da humanidade. O ponto principal é, nem todos são lembrados. E aqui a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? O Enem ele também tem a predileção de filósofos. Tá? O Enem também tem a esquematização dos principais filósofos que são cobrados em prova. Então eles escolhem a termo aqueles que eles mais gostam. Tá? Aqueles que também é mais fácil de fazer questão, evidentemente, né? Porque não é tão simples fazer uma questão de filosofia. É algo que, se vocês fossem mesmo estudar, não sei se alguém já teve a experiência de estudar filosofia a fundo, né? Graças a Deus, aqui em São José dos Campos, nós temos um professor extraordinário de filosofia, com quem eu aprendi muito. Pretendo voltar a fazer as aulas dele, inclusive, que é o professor Danilo Gustavo. Mas quando você para estudar a filosofia enquanto disciplina mesmo, cara, você vê que é uma coisa, assim, muito profunda. Difícil, sabe? Diferente de estudar física, que muitas vezes você consegue fazer atribuições de exemplos, né, concretos, contextualizações ele com situações que a gente vive, por exemplo, né, vai estudar velocidade média, você pensa em carrinho, deslocamento, vai estudar leis de Newton, você pensa, né, em polias, academia, equipamentos de força, né, carga, caminhão, etc. Você consegue fazer essas associações. Agora, na filosofia, você está estudando a mãe de todas as ciências naturais. Então, antes que a gente pudesse chegar à compreensão da física, da química, da biologia, tudo é filosofia, tá? Então, causa e efeito, beleza? Ente, essência, acidente, substância, entender profundamente o que significa cada uma dessas coisas é algo muito legal de estudar, só que extremamente difícil, tá? Então, fazer questões de filosofia não é uma coisa fácil. E quer saber de uma coisa? Ainda bem que o Enem não cobra dessa forma tão profunda. Porque se cobrasse, todo mundo ia rodar. A filosofia seria facilmente a matéria mais difícil de todas, tá? Mas aí também entra uma outra questão, né? Quem sabe se o Enem cobrasse algo mais próximo nesse sentido, as pessoas também não se dedicassem mais a estudar o que verdadeiramente importa na filosofia, né? Aí fica a critério de pensar, né? Cadê as carinhas pensativas aí? Vocês que gostam de colocar o emoji? Cadê eu? Colocar um emojizinho. Aqui, ó. Fica aí uma reflexão, né? Então vamos lá. Passando então pela filosofia, pessoal. Eu falei que Sócrates dividiu a filosofia entre antes e depois dele, tá? Então existiram filósofos pré-socráticos que são importantes de estudarem também, muito embora não sejam tão cobrados em prova. A gente está falando de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, né? Pitágoras. Só nome bonito, né? Esses dias eu estava brincando com a minha esposa, né? Fala, o que você acha de a gente dar o nome do nosso filho de Aristóteles, né? Um nome da hora, um nome legal, de filósofo, do maior filósofo de todos, né? Imagina chamar o nosso filho de Sócrates, ou Platão, né? Vocês sabem o que significa Platão? Platão significa ombros largos. Isso é interessante, o nome oficial dele, tá? O nome de... Olha que interessante, o nome de Platão não é Platão. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar sobre isso? Platão é apelido, tá? É apelido que significa ombros largos, em grego. Mas o nome oficial dele é Aristóteles, tá? Não Aristóteles, Aristócles, beleza? E aí ele é chamado assim por quê? Porque o cara era bodybuilder daquela época. O cara era fortão, né? Tinha um shape forte ali. Brincadeiras à parte, ele era de fato um atleta, tá? Porque naquela época a filosofia, né, os filósofos,
eram próprios de pessoas que tinham tempo para cuidar de si mesmas, né, da sociedade, de suas famílias, e tinham responsabilidades sociais. Então, as Olimpíadas, por exemplo, que nós conhecemos, nasceu na Grécia Antiga. Então, Aristóteles, ele era um esportista, tá? Ele era um esportista e era um grande exemplo, né, de pessoa que cuidava do seu físico. Sócrates, inclusive, tem uma frase muito interessante, né? Ele vai falar o seguinte: que desgraça é para o homem chegar ao limiar da sua idade e nunca contemplar a beleza da força física que o seu corpo é capaz de fazer. Um tapa na cara dos sedentários, né? Tipo assim, vai, mexe o esqueleto, vai treinar, né? Vai treinar, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa, né? Vai puxar um ferro. Então é uma relação muito interessante. E pintou uma dúvida aqui? Platão tá maior que você, Gabriel. Platão tá maior que todos nós, né? Platão é gigantesco. Imagina, para o cara ser reverenciado naquela época, né? Como ombros largos, você imagina que o cara era monstruoso, né? Devia ter uma força absurda. Então o cara já estava no shape desde aquela época, né? Brincadeiras à parte. É interessante a relação, pessoal, entre esses filósofos, tá? E o desenvolvimento físico também. Isso foi se perdendo ao longo das décadas, ao longo dos séculos, aliás, tá? E é algo que é importante até mesmo a gente entender as implicações disso para a vida intelectual, tá? Então, uma obra interessante que eu vou até recomendar a leitura para aqueles que gostam, né, desses assuntos, tem uma obra chamada, né, é... agora, puxa vida, calma aí que deu branco. A Vida Intelectual, lembrei. A Vida Intelectual, tá? O padre Serti Lanches, lá nos primeiros capítulos ele fala que o intelectual, né, ou seja, aquele que busca a sabedoria de fato, não é uma pessoa isolada do mundo, né? Então, às vezes a gente associa a inteligência ao cara que fica o tempo todo ali com livros, cercados, né, de livros, estudando, trancafiado no quarto, magro, né, muitas vezes corcundo, de tanto estudar, né, com óculos ali focado e tal. Não que isso seja um arquétipo 100% negativo, tá? Muito pelo contrário. Mas não é isso, né? A vida intelectual, ela é própria das pessoas comuns, que fazem essas coisas, que trabalham, né, que estudam, que cuidam dos filhos, cuidam da casa, que treinam, tá? Então isso é algo muito interessante. É um livro muito bom, recomendo para vocês, aqueles que evidentemente tiverem interesse. Mas vamos lá. Passado então esse detalhe, a gente vai estudar esses caras da Grécia, vamos estudar os filósofos romanos, a gente vai passar pelo estoicismo, vamos falar depois, né, na filosofia medieval, de Santo Agostinho de Hipona, de Santo Tomás de Aquino, falaremos da patrística, falaremos, né, da escolástica, que foi fundada por Santo Tomás, mesclaremos aqui a questão envolvendo fé e razão, depois avançaremos para a filosofia da Idade Moderna, a gente vai conhecer aqui o pensamento de Descartes, os principais iluministas, o positivismo, tá, enquanto um princípio aqui da ciência, entre aspas, e logo mais eu explico para vocês o porquê dessas aspas, e aí a filosofia contemporânea, né, a gente vai entrar aqui no mérito do existencialismo, crítica social e alguns filósofos pós-modernos. Pessoal, a gente tem que entender uma coisinha aqui que é importante eu falar, tá? O avanço do tempo não necessariamente implica numa evolução positiva, positiva no sentido de ser boa, tá? Do aprofundamento dos conteúdos. Então, diferentemente das disciplinas, por exemplo, de naturezas, né? A física, a química, a biologia, que hoje, de fato, estão mais avançadas por conta das tecnologias que são descobertas, por conta dos investimentos, né? Em universidades, em estruturas próprias para a aquisição de novos conhecimentos aprofundados a respeito de moléculas, elementos químicos, né? Como aprimorar a matéria-prima e etc. Isso a gente não tem como contestar uma evolução nesse sentido. O que se pode contestar são as implicações disso ao longo da vida do ser humano, né? Então, por exemplo, é só pensar no próprio dispositivo eletrônico, os celulares, os computadores. Não tínhamos isso na Idade Antiga, na Idade Média, nem no começo da Idade Moderna. É algo próprio nosso. Então, é indiscutível a evolução no sentido tecnológico. Agora, discutir até que ponto isso foi bom para o ser humano, aí é algo interessante. Aí é algo que o Enem gosta também de polemizar. Então, muitas vezes, a gente pega, né, as gerações passadas e ouve-se, né, uns burburinhos do tipo, pô, a geração atual não presta para nada, né? O pessoal só fica no celular, só fica nas telas, todo mundo só quer saber de TikTok, de Instagram, de rede social, todo mundo esquece de viver o mundo real. São críticas pertinentes, mas ninguém para pensar que tudo foi construído para ser assim, né? Então, quem assistiu Matrix, por exemplo,
sabe que existe, de fato, uma relação direta entre essas evoluções tecnológicas e uma relação de controle social, né? E aí, daqui a pouco vai começar a surgir aqui as carinhas pensativas de novo, né? A reflexão. Então, é algo natural, tá? Ao longo do tempo, e é importante a gente entender isso. Então, por que que eu estou dando esse parênteses? Porque a filosofia antiga, pessoal, ela é maravilhosa. A filosofia medieval, ela desenvolveu essa filosofia aqui antiga a patamares altíssimos e depois a coisa foi decaindo bastante. Tá? Então, a Idade Moderna, veio a Idade Contemporânea, e aí a coisa foi decaindo bastante. Tá? Decaindo bastante mesmo. E por que que a filosofia é importante? Né? A filosofia, ela molda o pensamento das gerações. Então, consequentemente, se há filósofos ruins, as pessoas que lerão esses filósofos serão contaminadas por essa filosofia ruim, pensarão de forma ruim e praticarão atos, atividades, atitudes, serão líderes ruins e atitudes ruins também. Então, tudo começa na filosofia. Tá? Interessante, né? A história, como a gente estuda, ela é uma narração, uma narrativa dos fatos acontecidos no passado, em articulação sempre também, evidentemente, com o presente e projeções para o futuro. Mas ela só conta o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá. Agora, o porquê disso já é próprio disso daqui, ó, da filosofia. Beleza? Temas centrais aqui, então, né, que são cobrados aí de forma reflexiva. Ética, liberdade, justiça, conhecimento e política. Tá? Essas são as pastas de conteúdo da filosofia. Ok? Olha só a mesma imagem aparecendo aqui de novo em sociologia, ó, tá? A sociologia analisa como a sociedade funciona. E aí a gente vai estudar alguns temas fundamentais envolvendo a estrutura social. Então, uma discussão aqui das castas, beleza? Das castas sociais, das castas econômicas, questão de mobilidade social, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil. O Brasil é um país extremamente difícil de você ascender economicamente, né? Você tem que fazer uma luta ali para conseguir crescer economicamente, para se manter estável financeiramente, não é fácil, né? Enquanto que outras nações você tem uma relação um pouco mais tranquila. Então, isso é próprio da disciplina de sociologia estudar, tá? Essa questão da mobilidade social, das dificuldades que cada sociedade e cada país tem, a gente vai estudar aqui. Entender o conceito de desigualdade, tá? E aqui é uma coisa muito interessante esse tema, porque quando a gente ouve a palavra desigualdade, já vem automaticamente uma coisa ruim na cabeça, né? Mas se a gente for parar para pensar, os países mais igualitários do mundo hoje são aqueles que vivem na zona extrema de pobreza. Então, a igualdade na pobreza é uma coisa ruim. O ideal, talvez o inatingível, seria a igualdade na riqueza, né? Então, entre o desigual que proporciona condições de ascensão social e o igualitário que permanece na casta, né, da pobreza, da miséria, entre outros, é preferível, com certeza, viver numa desigualdade, tá? Então, saibam disso. A definição da palavra, tá? E isso é muito importante hoje em dia, não só para as disciplinas de estudo, pessoal. Vocês serão em breve, né? Aliás, alguns já são adultos, né? Por exemplo, o nosso amigo Kevin aqui, que está fazendo 20 aninhos. Logo mais, vocês se depararão com isso de maneira a refletir mesmo no próprio impacto social que vocês, atividades de vocês, exercerão no meio, nas comunidades, né? Dentro do seu segmento, dentro da sua família, etc. Então vocês vão ouvir falar muito disso daqui, né? O problema do Brasil é a desigualdade, né? Poxa, mas se a gente for ver, as nações com mais desigualdade estão, de maneira proporcional, né, muito mais desenvolvidas do que aquelas que são mais igualitárias, porque a igualdade, se for nivelada por baixo, não adianta nada, né? Então, a igualdade em si ou a desigualdade em si não são fenômenos sociais que definirão o sucesso ou a falta de sucesso de uma nação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, entender sobre isso, a renda, a educação e como tudo isso contribui de impacto para a sociedade é algo muito interessante mesmo, beleza? Estão conseguindo compreender? Alguém tem alguma dúvida disso daqui? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, basicamente é isso, tá? Questões de atualidades também, então cultura, mídia, redes sociais, consumo, indústria cultural, a influência midiática, tá? Tudo isso vai ser próprio, um objeto de estudo aí da sociologia. Falaremos de Durkheim,
Max Weber, tá? Vamos estudar aqui Marx, a questão da desigualdade, a relação com que ele aborda esses assuntos e como que o Enem, tá? Pede as questões de cada um desses caras, beleza? Então é isso. Estilo das questões. Agora vem o choro, beleza? Pessoal, a matéria de humanas, se você for parar para pensar, se a gente for parar para refletir mesmo, podem falar com sinceridade, tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é chato ou que é legal estudar isso aqui? O que vocês acham? Pode ser sincero mesmo. Fala, professor, eu acho uma chatice. Sem papas na língua. Fabiano, me tipo, você não gosta pra caramba de história e filosofia comigo. Não tem tempo ruim, não. Agora, literatura, aí acho mais certinho. Aí já pisa no calo, né? Mas eu sou mais exato, mas gosto bastante nessa área mesmo. Legal, legal. Isso é bacana. Então, Kevin falou que gosta. Quem mais gosta da disciplina de humanas aí? De estudar mesmo, tá? Não estou falando nem de apreço de questões, estou falando de estudar. A Bianca falou aqui, ó, gosto muito de humanas. Legal. Quem não gosta, quem gosta? Vamos lá. É melhor que exatas, né, Fabiano? Olha só. Realmente tem coisas na humanas aí que é mais interessante que exatas. Mas eu tenho uma puxação de sardinha para exatas que eu gosto muito de física e biologia. Então acaba que. E química também. Então aí entra uma rixa aqui, né? Gosto principalmente de história, a Maria Carolina falou, eu também. Catarina gosta de história. Pois é, pessoal. Pois é. É muito legal estudar humanas. É muito legal mesmo. Quando a gente estuda da maneira correta, quando a gente entende o papel dessa ciência como um todo, né? Porque as humanidades são próprias das ciências humanas, né? Então, história, geografia, filosofia e sociologia são ciências. O problema é como a gente é condicionado a estudar isso desde cedo nas escolas. Então, não à toa a gente ouve falar muito. Vocês já devem ter ouvido falar isso, talvez vocês próprios já falaram isso, assim como eu já falei. Pô, a aula desse cara aqui, desse professor aqui, me desculpe a palavra, tá? É horrível, né? É um saco, a aula dele não passa, é uma aula muito ruim, muito entediante, muitas vezes extremamente ideológica. Então, assim, a coisa não flui, né? Você não consegue estudar da mesma maneira que você estuda, por exemplo, uma aula de química, de física, que apesar de ser difícil, apesar de ter suas complexidades, a coisa avança, né? Você consegue ver o decorrer do processo natural do conhecimento acontecendo. Agora, o problema disso daqui é o condicionamento do estudo. E aí remete também à forma como o nosso queridíssimo Exame Nacional do Ensino Médio aborda essas questões. Porque como as escolas tendem, né, não que supram, beleza? Eu estou falando que tendem. Elas tendem a direcionar o ensino para a resolução cada vez mais a cada ano dessa prova, então o que o Enem cobra vira objeto primordial de foco de estudo. Só que a maneira como o Enem trabalha as questões humanas são para deixar o assunto chato. Então é questão de texto longo, charges, né? Questões que vão falar a respeito de fenômenos mais ideológicos do que coisas de fato interessantes e relevantes para o contexto social. Então é aquela prova exaustiva, que quando você acaba, você fala, graças a Deus eu terminei humanos, né? Ufa, ainda bem. Nossa senhora, ainda bem, né? Ainda bem que acabei a prova de humanas, né? Ainda bem que eu consegui fazer essas benditas 45 questões. E aí você vai para linguagens, ou melhor, né? Linguagens antes de humanas. Então, se acaba a prova, entrega o caderno feliz, aliviado, né? Porque tem esse peso natural por conta dessa abordagem. Mas dá para fazer uma prova de humanas muito interessante. Dá para fazer uma prova de humanas bem feita. Dá para fazer questões mais pertinentes, beleza? Mas aí é algo que foge da nossa realidade, né? Então, infelizmente, a gente não pode se prender como seria o mundo se tal coisa acontecesse, né? A gente tem que trabalhar com os pés no chão e aceitar a realidade dos fatos, e a realidade é que a gente não controla isso. Então, o que está ao nosso dispor agora? Se preparar para a forma como eles abordam. E então, entender isso aqui, ó. Competências avaliadas. Pessoal, a prova do Enem como um todo, ela é trabalhada em competências e habilidades. Então, todos os cadernos vão ter ali os checklists de análise de competência e de habilidades exigidas de cada candidato para que a gente consiga estudar e entender cada assunto. E aqui estão as competências avaliadas no Enem, tá, pessoal? Para humanas. Interpretação de texto, contexto e associação com a realidade,
crítica e análise de consequências e direitos e deveres atrelados a processos de cidadania e civilização. Essas são as competências gerais. E aí tem as subcompetências, né? Que, dentre outras, a gente pode listar aqui o processo do entendimento de cada período histórico, né? A contextualização do que acontece na história enquanto efeito a partir da causa influenciada por pensamentos, moldada pela filosofia, moldada pela sociologia. Então, vocês estão entendendo até mesmo a minha estratégia de ensinar humanas para vocês de maneira integral? Tá vendo por que que não dá para separar só em pastinha, pelo menos hoje em dia, né? Pô, história aqui é uma coisa e geografia é outra, né? Filosofia é isso, sociologia é aquilo. Tá tudo interligado. Tá tudo absolutamente, intrinsecamente interligado. Então não dá mais para separar as disciplinas como se fazia antigamente. O processo agora é interdisciplinar. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer com essa interdisciplinaridade? Perfeito, a Sofia falou que sim, Fabiano, Catarina, eu não entendi muito bem, não. Catarina. Se você puder repetir. Claro, posso sim, Kevin. Então, qual que é a jogada aqui? A jogada é que as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia, elas precisam ser estudadas cada vez mais em conjunto, simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. Porque se você foca um tempo muito grande para avançar na história, aí você avança, né? Você vai lá, Grécia, Roma, aí depois você já vai para as próximas civilizações, aí você chega na Idade Média, estuda feudalismo, vai parar lá na Idade, né, moderna, aí depois fala, bom, beleza, estudei história, agora vou estudar geografia. Aí você fala, estuda geografia, para, vai para a filosofia, vai para a sociologia. No final de tudo, você acabou perdendo um pouco de cada coisa. Por quê? Processo natural de esquecimento, isso é uma coisa que acontece, todos estamos sujeitos a isso. O que nosso cérebro não revisa, ele não lembra, ele vai esquecer, vai jogar lá para a pastinha de lixo, né, o delete, igual a pastinha que tem no computador. E, ao mesmo tempo, você não faz as devidas associações e correlações do conhecimento envolvendo os processos, tá, que decorrem da formação de cada uma dessas matérias. Nossa, professor, você falou bonito, mas eu não entendi nada. A ideia é o seguinte: tudo que acontece na história é refletido diretamente pela filosofia, pela sociologia, tá? Que vai impactar também na geografia. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? A filosofia molda o pensamento da sociedade e dos líderes. Os líderes tomam atitudes que serão registradas na história, atitudes ruins ou boas, que impactarão diretamente na geografia, do ponto de vista econômico, social e até ambiental. Então, tudo está interligado. Absolutamente tudo está interligado. Então, se você tem um líder de uma nação influenciada por uma filosofia X, o que esse cara pensa é decorrente dessa filosofia. As atitudes que ele vai tomar, né, vai impactar e causar consequências para toda a sociedade, porque ele lidera. O que ele manda é executado, né? Acaba sendo é o poder executivo, né? O poder executor. Então ele executa. As leis serão formadas a partir também da mentalidade das pessoas que são os juristas, né? Aqueles que estão num conselho formador de leis. Estamos falando aqui, no Brasil, traduzindo, Câmara dos Deputados, Senado. E então, a justiça também será promotora, né? Ou de algo que vai ser profundo e verdadeiro, ou de algo que vai ser falso e irrisório. Né? Então, estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, das instâncias de desembargadores e juízes, todos esses caras são moldados por uma certa filosofia de vida, né? Então, a depender do que esses caras pensam, as atitudes serão X, Y, Z na sociedade. E essas atitudes X, Y, Z vão provocar fenômenos sociais históricos que serão registrados na história. Futuramente podem ser julgados e avaliados como coisas ruins ou boas, né? Mas o fato é que tudo é impactado. E aí a geografia sofre transformações também, né? Êxodos urbanos, êxodos rurais, né? Períodos de fome, períodos de miséria, né? Períodos de avanço e progresso, tá? Períodos de industrialização, períodos de ruralização, tá? Crescimentos econômicos, criação de novas moedas. Então, tudo está interligado. Beleza? Deu para entender agora? Perfeito. Perfeito, Fabiano, perfeito. Entendi. Consegui compreender, sim, a simulação que você fez. Obrigado, viu?
Beleza, Kevin, tamo junto. Qualquer dúvida, pode perguntar aí. Então é isso, pessoal, tá? Essa é, então, a abordagem de humanas. Então, algumas estratégias aqui que eu separei para vocês com todo carinho, né? Tem um foguetinho aqui porque eu quero que vocês decorem na prova. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Leia com calma, beleza? E aqui tá uma pegadinha. Nossa, professor, mas você falou para mim que... Vou até dar um zoom aqui, ó. Você falou pra gente na primeira aula, né? Você falou pra gente, eu lembro claramente, você está mentindo para mim, né? Você é um duas caras. Você falou lá, prometo que nunca vou ler o texto antes do enunciado. De fato, eu falei isso. De fato, eu falei isso. Mas, em contrapartida, em minha defesa, eu nunca disse que o texto era uma coisa inútil, que era uma coisa para ser pulada. Eu disse que o enunciado, ele é, por vezes, mais importante, mais relevante para a resolução da questão do que o texto. Isso é fato, tá? Então, a gente viu isso na prática na aula de linguagens. A gente lia o enunciado, a gente já estava com meio caminho andado para a resposta, porque a gente já sabia do que se tratava o problema. Mas o texto, tá? Ele ajuda, ele contribui na medida certa, né? Se você faz aquela leitura separando o que é essencial, lembra da nossa discussão? O que é essencial, o que é necessário, né? O que é indispensável, aliás, né? O que é imprescindível, o que é necessário, o que pode ser descartado, o que é inútil, né? E o que talvez ali acenda uma certa dúvida. Então, o texto, pessoal, ele vai ter essa dinâmica de ser exaustivo, cansativo? Sim. Vocês vão ler o enunciado antes do texto? Sim. Mas não pulem, tá? Não pulem, porque às vezes no texto pode ter alguma coisa que te leve a responder a afirmativa correta e não cair em pegadinhas. Então a leitura para humanas, ela requer um olhar mais atento. Então, enquanto linguagens você consegue, digamos assim, né, aproveitar só 10 a 15% do texto, aqui em humanas você vai aproveitar bastante coisa mesmo, porque as questões, por serem interdisciplinares, requerem e demandam de você uma leitura atenta, tá? Então, eu não me contradisse, eu só puxei aqui um parênteses, beleza? Certo? Então é isso. Vamos agora, então, abordar aqui o segundo ponto da dica, tá? Identificar o tema. Então, pergunte, né, a você mesmo. É sobre desigualdade, política, meio ambiente, história. E como que eu vou fazer isso, professor? A partir do enunciado, tá? A partir do enunciado. Elimine extremos. Isso aqui é uma dica de ouro, de ouro, de ouro. Tira print disso daqui, faz um quadro na sua casa, coloca na parede isso aqui, coloca de capa do seu celular. Lembre-se sempre disso daqui. A alternativa começou com sempre. Começou com nunca, começou com todos, cara, quase certeza, 99,9% de chance de estar errado. Por quê? Não existem generalizações, tá? E não só para humanas, ouso dizer também para naturezas em cada uma das questões. Essa questão de sempre foi assim, sempre aconteceu aqui, assim, sempre será assim, não existe para a disciplina de história, geografia, filosofia e sociologia, tá? O nunca também, né? Então nunca vai acontecer, nunca aconteceu na história da humanidade. Pode apostar que aconteceu, pode apostar que um casinho aconteceu, né? Todos são assim, todos, toda a sociedade foi assim, todos, absolutamente todos. Talvez alguns, talvez a maioria, mas todos é muito forte, é muito impactante, tá? Então, evitem esses extremos nas alternativas, beleza? Ok? Então, basicamente é isso, tá? E pense socialmente também. Então, a questão sempre vai envolver aquilo que eu falei para vocês, né? Processos ali de inclusão, sustentabilidade, justiça, democracia. Aquela encheção de linguiça clássica, né, do Enem ali, para falar que é uma provinha social, para falar que é uma provinha ali que tem pensamento crítico, né? Porque, na verdade, é uma ideologia velada, tá? Ou, talvez, escancarada, na verdade. Belezinha? E aqui, ó, que bonitinho, né? Eu sou um professor muito bom, né? Olha só, mapa mental aqui para vocês terem uma noção. Então, história, processos do passado, geografia, espaço, sociedade, filosofia, pensamento crítico, sociologia, relações sociais. Tudo conectado e direcionado para o Brasil. Então, aqui está um ponto importante. Eu vou até parar compartilhar. Ixi, não vai adiantar nada porque a câmera não está funcionando, né? Espera aí que vocês vão me ver. Eu não vou deixar vocês sem me ver, não. Apesar de eu estar aqui num estado crítico, né? De pijama cirúrgico ainda. Eu vou entrar aqui na chamada pelo celular. Aguenta aí um minutinho.
Vamos lá, vocês estão me vendo aí? Pronto. Vocês estão me ouvindo aqui, né? Vocês estão me vendo, certo? Então, batendo um papo aqui com vocês sobre essa perspectiva, pessoal, é o seguinte, ó. A disciplina aqui, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, pensando na matéria de humanas como um todo, tá? Ela sempre vai direcionar e apontar para o reflexo do Brasil. O que não significa que eles não vão cobrar algo próprio de outro continente ou de outro lugar do mundo, beleza? Então, vocês têm que ter essa noção muito clara. Então, a prova inteira, 80%, 90% da prova vai ser direcionado para o que acontece, para o que aconteceu ou para o que poderá acontecer no Brasil, tá? Então, é uma dinâmica de você priorizar o impacto social das coisas no nosso país. Então, estejam cientes disso, tá? Por que eu estou falando isso? Na hora de estudar, sempre tenta refletir, né, o que o Brasil tem a ver com esse assunto, quais são os impactos diretos relacionados a isso, porque quase sempre eles vão puxar alguma coisa, alguma conectividade para tratar das questões sociais, históricas ou até mesmo geográficas aqui do nosso país. Beleza? Deu para entender? Vocês conseguiram compreender? Então, beleza, pessoal. Vamos agora brincar um pouquinho com as questões e, na sequência, a gente vai construir a linha do tempo histórica que eu prometi para vocês. Então, vou me ausentar aqui do celular um minutinho. Vou compartilhar a tela novamente. Vamos aqui tratar dos exercícios, tá? Os exercises, né? Vamos lá. Então, questão 1, pessoal. Lado de Ciências Humanas do Enem, né? Questão 1. Separei bonitinho aqui de história, mas no Enem não vai estar assim não, tá? Você vai ter que descobrir se a questão é de geografia, de história, de filosofia, você vai ter que olhar o enunciado, vai ter que ver muitas vezes ali, né, a fonte do autor, porque pelo autor você já sabe se está em Idade Média, Moderna ou Antiga, porque o Enem sempre cobra as mesmas questões de cada autor, beleza? Então, essa dinâmica vocês vão ter que fazer na hora, tá? Então, não vai estar mastigadinho assim não, ó. Essa questão aqui é de história, viu, Lívia? Essa questão aqui é de geografia, tá bom, Bianca? Ah, essa questão aqui, Maria Carolina, vai ser de filosofia, ó, tô te avisando já. Não tem essa não, meu, beleza? Vocês vão ter que se virar. Mas aqui tá bonitinho para nossos fins, para fins aqui pedagógicos, beleza? Então, olha essa questão aqui, ó. Olha o enunciado primeiro, né? Uma das principais consequências sociais desse processo foi, falou aqui, ó, consequências sociais de um certo processo pode ser história ou sociologia, beleza? E aí a gente dá uma olhada, ó. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, transformou profundamente as relações de trabalho e organização da produção. Então vamos lá, qual foi a principal consequência social desse processo, né? A valorização do trabalho artesanal, bom, vocês vão ver no decorrer da história que o processo artesanal, na verdade, ele passa a ser cada vez menos utilizado com a industrialização. Então não. A ampliação da autonomia do trabalhador, quem dera, né? Na verdade, as explorações começaram a partir daí, né? Inclusive, aqui fica uma dica para vocês muito legal, tá? Tem uma aula muito boa, depois eu vou buscar o link e trazer para vocês, do Padre Paulo Ricardo, tá? É um sacerdote que estuda muito filosofia, história, ele tem uma abordagem, uma didática, assim, fantástica de certos assuntos, e ele traz um paralelo, né, como muitas mazelas da nossa sociedade contemporânea hoje são decorrentes da Revolução Industrial. Tá? Então, se tem uma coisa que o trabalhador, o pai de família, a mãe de família perdeu, foi justamente essa autonomia. Tá? Passou a ter um processo de exploração, na verdade. Então, fica a dica aí. Formação do proletariado urbano, tá? Essa expressão aqui, pessoal, tá? É uma expressão que significa trabalhador, né? Classe operária urbana, beleza? Porque na época a gente tinha os camponeses, né? Tinha as pessoas que desenvolviam trabalhos artesanais, e com a industrialização a gente tem um êxodo rural, uma migração para os centros urbanos, processos de favelização da sociedade e tudo que envolve propriamente aqui a constituição de um processo que depois vai originar as leis trabalhistas. Então, sim, nasce aqui o trabalhador urbano, tá? Se falasse proletariado rural, primeiro que estaria incorreto associar essa afirmativa proletariado rural, tá? Mas se falasse aqui trabalhador rural, por exemplo, estaria errado. Então, é urbano, tá? A gente está falando de uma urbanização que acontece em função desse processo da Revolução Industrial, tá? O fim das desigualdades sociais, se fosse o caso, né, a gente não teria desigualdade social hoje, né, nos lugares do mundo. E aqui, lembrando, desigualdade social não necessariamente é ruim, beleza? A substituição do trabalho humano por máquinas inteligentes,
talvez no futuro próximo, tá? Algumas fábricas já têm, na verdade, fábricas 100% por máquinas, mas não foi aqui no século XVIII. Isso aí está mais para século XXI, ok? Então, tranquilinho, né? Alternativa C. Alguém tem essa questão? Não? Sem dúvidas? Sofia falou que não, Guilherme falou que não, Maria Carolina não, Catarina não, Valentina não, beleza. Beleza. Qualquer coisa, só chamar, tá? Então vamos lá. Continuando aqui então. Questão número 2, ó. Aqui já é uma questão que eu, apesar, né, de não ter olhado o enunciado ainda, só de ver aqui era Vargas, a gente já sabe que é Brasil, né? Então, ó, essas medidas tinham como principal objetivo, vamos lá. Durante a era Vargas, o Estado brasileiro adotou políticas voltadas à organização das relações trabalhistas, beleza? Então, começa-se aqui, tá, pessoal, uma relação envolvendo ajuda, entre aspas, mas ao mesmo tempo uma proteção de interesses econômicos, tanto por parte dos trabalhadores, quanto dos sindicatos, quanto também dos empresários. Então, é uma relação extremamente complexa, tá? Mas que começou a ser desenhada, para bem ou para mal, beleza? No Brasil, no decorrer dessa década, a partir de Vargas. Então, qual que era o principal objetivo, pelo menos no papel, pelo menos na teoria, tá? Eliminar os sindicatos? Não, muito pelo contrário, tá? Os sindicatos foram cada vez mais fortalecidos, beleza? Fortalecer o liberalismo econômico? Olha, em partes, tá? A construção de uma relação de trabalho sólida, robusta, segura para o trabalhador e para o empresário, não mina o liberalismo. Isso aqui já é uma tendência do Enem de empurrar certas coisas de maneira contrária, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é saber que ela está errada, mas não porque o liberalismo econômico é contrário à relação trabalhista. Isso é uma coisa importante, tá? O liberalismo econômico ele não é prejudicado pelas relações trabalhistas ou por leis trabalhistas, tá? O que acontece é um fenômeno, na verdade, justamente ele de apoio uma coisa da outra. Mas não foi esse o foco. Por isso que aqui a questão é uma pegadinha, né? Qual o principal objetivo? Não foi esse o principal objetivo. Muito embora pudesse ser associado. Então, o principal objetivo está aqui, ó. Integrar os trabalhadores ao Estado, beleza? Trazer uma proximidade entre essas pessoas e a própria figura do Vargas, beleza? Privatizar empresas estatais? Também não. Reduzir a intervenção governamental? Muito pelo contrário, cada vez mais intervencionista. Ok? Então, questão aqui, letra C também. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Bora para a próxima. Questão 3 agora, a geografia aqui. Um desses impactos bom, com esse enunciado aqui não dá para saber se é filosofia, se é história, se é geografia, né? Mas vamos lá. O avanço do agronegócio no Brasil tem contribuído para o aumento da produção de alimentos, mas também gera impactos socioambientais. Quais são esses impactos socioambientais, né? Vamos lá. Redução da concentração fundiária, né? Será mesmo redução da concentração fundiária? Pergunto a vocês, vocês sabem o que é concentração fundiária? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Muito bem. Estou vendo aqui que vocês estão dando joinha negativo, então quer dizer que não, né? Concentração fundiária é a distribuição desigual de terras, tá? Basicamente, onde uma pequena propriedade de proprietários, aliás, uma pequena quantidade de proprietários ou latifundiários detém grandes extensões de terra, tá? Enquanto a maioria dos outros agricultores vão possuir áreas reduzidas ou poucos lugares. Então, a concentração vem de concentração mesmo, né? Concentrar, né? Criar ali uma grande quantidade, certo? Então, diminuir essa concentração fundiária seria expandir, certo? Expandir o domínio de terras e latifúndios para mais famílias, para mais pessoas, ok? Então, bem, isso não acontece. Por que que não acontece, professor? Porque o setor, não só de agronegócio, mas a agropecuária em geral, historicamente, pessoal, sempre ficou na mão de poucos fazendeiros, de poucas famílias, né? Hoje em dia, inclusive, no mundo, né, vocês vão estudar isso depois na matéria de globalização, o mundo hoje, do ponto de vista de ditação de ideologias até de algumas leis e processos de influência, são dominados por poucas famílias mundiais, tá? Isso é fato, isso é fato. Então, poucas famílias mandam no mundo todo de forma globalizada, como é hoje. Inclusive
no agronegócio e também na agropecuária. Então, não reduz, tá? Não reduz. Diminuição do uso de agrotóxicos, tá? Na verdade, os agrotóxicos estão aparecendo, tá? Cada vez mais, em cada setor, não só no agronegócio brasileiro, no mundo todo, beleza? E aqui entra uma coisa importante. Quando se fala agrotóxico, automaticamente a gente pensa, nossa, agrotóxico deve ser um negócio ruim pra caramba pra saúde, né? Então deve ser uma coisa horrível, deve ser uma coisa totalmente inútil que o pessoal faz só para literalmente ali atrapalhar a vida de todos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Agrotóxicos são defensivos agrícolas. Eles são cruciais para a agricultura moderna. Cruciais. Por quê? As plantações contam com a presença de pragas, doenças e ervas daninhas. Então, para garantir uma certa segurança alimentar, eles são necessários. Mas aqui, meus caros, aqui entra uma questão muito interessante, né? Até que ponto esses agrotóxicos não são de fato nocivos à saúde? Então entra essa discussão, de maneira que será se, né? Será se, olha só, será se essas grandes famílias, os grandes agropecuários, né, os grandes do agronegócio, só não querem priorizar 100% da alta produtividade? Há de se pensar, né? Há de se pensar. Então, hoje em dia, né, tem-se até uma indústria do embelezamento do plantio. Vocês já viram falar disso? É mais ou menos uma ideia que prepara mesmo, né, uma, uma superficialização do que são os frutos, do que são os bens da terra, no sentido de plantação, colheita e venda. Como assim, professor? Traduz para mim o que você está falando. Vocês já tiveram a experiência de ir no mercado e ver no setor de hortifruti maçãs vermelhinhas, né? Aquela banana ali com a casca amarelinha, a laranja impecável, o limão impecável, a casca, tá? Aí entra a pergunta, será que aquilo sai da terra daquele jeitinho, brilhante, com aquela cor viva? Quem aqui já teve pé de limão em casa? Quem já teve, né? Até mesmo pé de alface, tá? Não só de frutas, mas verduras, legumes e folhagens também, né? Quem já teve pé de laranja em casa sabe que a laranja não vem bonitinha daquele jeito, o limão não vem bonitinho daquele jeito. Então tem muita química envolvida sim para ele ficar daquela maneira. E aí cabe a discussão, né? Se aquilo traz algum risco ou não para a nossa saúde, tá? Mas aí é um assunto muito profundo, um assunto muito complexo que a gente não vai abordar aqui, não é nosso foco, mas fica a reflexão, né? Reflection. Então vamos colocar aqui a nossa carinha pensativa também. Gostei desse emojizinho aqui, ó. Gostei. Então fica a reflexão. Beleza? Então vamos lá. Questão número 4 agora. Uma consequência desse processo vamos lá, o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma rápida e desordenada, principalmente a partir da segunda metade do século XX, tá? Então, o que a gente está falando aqui, pessoal? Urbanização. Quando fala de urbanização, estamos falando de uma concentração populacional em ambientes urbanos. E aqui também cuidado com isso, tá? Não necessariamente a urbanização reflete no êxodo rural, tá? Tanto é que, quando acontece esse fenômeno, nem se fala como, né, um fator primordial o termo urbanização. Se fala êxodo rural, ou seja, está todo mundo saindo das áreas rurais para as áreas urbanas. Tá? Agora, urbanização pode ser desenvolvimento de uma área urbana que já existe, tá? Pode ser a urbanização de uma região rural, de maneira que as pessoas não precisam sair dali, a urbanização só acontece naturalmente, tá? E aqui é o que está tratando dessa questão, né? Então, no século XX, o que aconteceu? Essa urbanização desenfreada, a favelização, né? Uma alta demanda, sem um devido preparo, sem um devido um estudo, né? Sem um devido como é que eu posso dizer a melhor palavra? Sem um devido planejamento, né? Sem um devido planejamento para a coisa funcionar, para a engrenagem girar. E aí, meus caros, tem-se uma série de consequências, dentre elas a expansão das áreas de alto risco. Por isso que doenças endêmicas crescem e afloram, né, em diversas comunidades que não têm saneamento básico, que não vão ter ali um processo mínimo, né, de sanitarismo, né, de saneamento básico mesmo, né, de vida
de uma vida saudável, por assim dizer. Então, os ambientes são sujos, são marginalizados, a violência come solta, drogas, né? Então, tudo isso é fruto dessa urbanização rápida, desordenada. Se tivesse ordem, a coisa poderia fluir de maneira, né, não só harmônica com o meio ambiente, a ponto até mesmo de gerar um embelezamento ali na cidade. Mas acaba acontecendo o inverso, né? Então, hoje a gente vê o quê? Favelas cada vez mais crescentes, né? A gente vê a expansão de casas, propriedades sendo construídas em lugares que são insalubres, mas porque a pessoa não tem onde morar, ela vai lá e constrói a casa legal, e aí o outro vê, faz também, e começa assim a favelização. Então, expansão das áreas de risco, tá? Então isso aqui não reduz a desigualdade, não universaliza os serviços públicos, não causa um fim de segregação social, talvez aumente, né? E também não descentraliza a economia. Por quê? Está tudo concentrado no ambiente urbano. Beleza? Por que essa questão? Pode falar, Guilherme. O senhor poderia explicar o que seria segregação social? Perfeitamente, meu cara. Vamos lá. O que seria, então, segregação social, tá? Segregar vem de separação, tá? Marginalização. Então, segregação social seria ali uma espécie de divisão de castas, tá? Então, um exemplo, segregar ricos de pobres, negros de brancos, tá? Segregar ali homens de mulheres, né? Inclusive, essa é uma estratégia de um pensador que a gente vai estudar depois, tá? Um pensador comunista que fala, né? Dividir para conquistar, segregar para conquistar, né? Dividir ali a população para que sejam conquistados depois. Então, uma ideia, diga-se de passagem, bem maléfica, né, nesse ponto. Então, a segregação significa isso, tá? Se falasse segregação econômica, a gente estaria falando, né, de ricos e pobres. Como é social, pode ser desde a castas sociais específicas, tá? Então, por exemplo, segregação de ricos, classes médias, né, e pessoas da alta classe, por exemplo, apesar de ter a ver com economia, está focando mais na relevância social, né? Segregação de etnias, por exemplo, tudo isso daqui entra nessa conjuntura, beleza? É isso que significa essa expressão. Perfeito, obrigado, professor. Imagina, tranquilo. Certo, pessoal? Então, é isso o significado, tá? E aqui tem o comentário, né? Crescimento sem planejamento gera ocupação irregular, favelas e áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos. É a questão da segurança do local. Eis que chegamos à filosofia, tá? A famosa frase penso, logo existo, tá? Pessoal, isso aqui é uma coisa interessante que vocês vão notar quando estiverem estudando a filosofia, tá? Vocês vão ficar tão bons isso aqui, se Deus quiser. Claro que vocês estão correndo atrás para isso. Vocês vão bater o olho na frase, vocês já vão saber de quem é o filósofo. Isso é muito legal, tá? Então, você bateu o olho aqui e fala, pô, René Descartes. E aí, você lê, né? Ó, para o filósofo René Descartes, o conhecimento seguro deveria partir da dúvida metódica, tá? A dúvida metódica, vocês vão estudar depois, é um dos processos dos quais o Descartes, tá? Ele vai deixar de maneira, como é que eu posso dizer? Ele vai induzir, né, um raciocínio que diz o seguinte, que tudo depende da dúvida, né? As coisas acontecem porque alguém fala o eu duvido, né? Não dessa forma, né? Tudo começa no eu duvido. Então, se você faz um processo de raciocínio acerca de algo, tudo começou na dúvida, né? Então, o que causa isso? De onde veio isso? De onde surgiu isso? E aí, o que sintetiza essa linha filosófica dele é essa frase, né? Cogito ergo sum, do latim, que quer dizer penso, logo existo. Então, se você pensa, logo você está existindo, é isso que ele quer dizer. Existe um problema brutal aqui nessa frase, tá? Um problema de erro crasso aqui na ordem dessa frase, tá? Primeiro porque, né, nem todos que existem pensam. Segundo que, não necessariamente é nessa ordem que acontece. Primeiro você existe e depois você pensa. Né? Um bebê, por exemplo, ele não é capaz de pensar. Aí você fala, pô, mas é implicância com a frase do cara também, né? Pô, aí você tá partindo pro pessoal com o Descartes, né? Você deve ter brigado com ele, o Descartes deve torcer ali pro São Paulo, você é corintiano, aí você não gostou dele, por isso que você tá implicando com a frase do cara. O problema, pessoal, é que a gente não tá aqui numa discussão de bar, não é uma conversa de amigos, né? Não é uma trocação de ideias simples. O cara é um filósofo que impacta diretamente na influência de líderes mundiais. Então, o papel do filósofo, pessoal,
é um papel, assim, muito importante. Então, a gente tem, na nossa sociedade hoje, né, o que a gente chama de profissões nobres, né? Não no sentido de que uma tenha mais dignidade que a outra, isso é muito importante falar. Toda profissão tem sua dignidade, tá? Agora, o conceito de nobreza é o quanto essa profissão doa a vida daquele que a exerce a outras pessoas. Então, aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Mas o professor, por exemplo, ele tem um papel, uma função social muito importante, muito nobre, né? Porque ele está doando o conhecimento que ele tem para outras pessoas e formando cada pessoa na sua devida área. Então, o engenheiro tem um professor, o médico tem um professor, certo? O construtor civil tem um professor, o pedreiro tem um professor, o mecânico tem um professor, o dentista tem um professor. Então, o filósofo é o cara que vai moldar e gerenciar, muitas vezes, o método educacional pelo qual o professor vai utilizar com seus alunos. Então, até acima desse papel educacional, existe o cara que formata a estrutura para se ensinar. Então, a importância do filósofo é uma coisa assim surreal. É muito importante. Então, se o cara comete um pequeno deslize, mesmo que sem a intenção de errar, isso gera confusão. Confusão gera erro, e erro gera atitudes catastróficas, tá? Então, um pequeno detalhezinho aqui, um pequeno escorregão desse cara pode provocar a interpretação ruim, equivocada e, acima de tudo, né, uma visão desconectada da realidade e da verdade, beleza? Então, fique aí a reflexão novamente, né? Fica aí a reflexão. Bom, mas vamos lá, né? O que indica, então, essa frase? Negação da razão? Não é isso que ela está sugerindo. Valorização da fé? Também não está sendo disso, né? Agora, a certeza baseada no pensamento? É isso que ele quer induzir, a questão do eu duvido, né? Então, tudo vai perpassar por esse pensamento, ok? Questão 6, tá? Aqui já é um filósofo iluminista, que é o Immanuel Kant. Olha só, esse pensamento fundamenta-se na ideia de, né? Então, segundo Immanuel Kant, a moral deve basear-se em princípios universais válidos para todos, beleza? O que isso quer dizer, pessoal? O Kant, basicamente, ele vai dizer o seguinte, olha, a moral, né? Ou seja, agora vem uma pergunta importante aqui, ó. Agora vem uma pergunta importante, né? O que é moral? Alguém sabe o que é moral? Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, esse fulano agiu de forma imoral, né? Pô, fulano é moralista, né? Fulano agiu sem a moral, né? Alguém sabe o que é? Vocês sabem o que significa moral? A definição? A Sofia colocou uma carinha pensativa ali, né? Será que eu sei? Talvez, né? Será sim? Vamos lá, pessoal. Moral pode ser entendido de maneira que breve, tá? Eu não sou um filósofo, eu vou trazer aqui a síntese do que eu já li de alguns filósofos. Moral é um conjunto de valores, normas, regras, tá? Que são culturalmente transmitidos, mas que obedecem sempre a uma verdade universal. E que verdade universal é essa, pessoal? Né? Que verdade universal é essa, professor? Bem, primeiro de tudo, aqui a gente vai abrir um parênteses, tá? Essa questão envolvendo valores, normas, regras, tá? Elas são sempre coisas que não são construídas socialmente, mas são coisas que obedecem e atendem uma realidade, primeiro, tá? Primeiro, metafísica e biológica. De maneira que não adianta vir com o argumento de que matar só é errado porque a gente aprendeu que é errado. Não cola. A gente observa isso na natureza de seres que não pensam. Um exemplo são os animais. O animal entende que matar um outro animal vai acontecer decorrente, evidentemente, se a gente está falando de relações interespecíficas, né? Numa situação de predação. Mas por que o outro animal corre? Por que o outro animal luta? Por que o outro animal vem defender? Porque ele entende que aquilo é um processo e não é uma coisa positiva, né? Não estou falando aqui, pessoal, tá, de maneira hipócrita, no sentido de, então ninguém deveria se alimentar. Não, nada disso. Estou falando de matar a própria espécie, tá? Então, essa questão do tipo, é uma construção social, como se em uma certa sociedade estipulasse a regra, né? Não, matar pode. E só pelo fato daquilo ser uma regra e um consenso daquela sociedade, aquilo ser certo. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, esses princípios universais, eles já estão estabelecidos
Primeiro, né, por uma consciência maior que os estabeleceu de maneira pregressa à nossa própria existência. E aqui eu estou falando de Deus, tá? Por quê? Na filosofia, quando a gente estuda a relação dos entes, né, a gente entende que as causas e as consequências derivadas, né, esta daquela, ou seja, a consequência diretamente ligada à sua causa, elas acontecem de maneira ordenada. Então, se foi estabelecido que, num determinado momento, a vida passasse a existir e passasse a cessar, sem que ela fosse interrompida de maneira antinatural por alguém, por algo, é porque isso, evidentemente, não é uma coisa para ser a regra, mas para ser a exceção dos fatos, para ser aquilo que acontece de maneira trágica, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para resolver essa questão, você precisa entender o que são esses princípios universais. E é isso que o Kant está trazendo. Então, a moral não é relativa, ela é absoluta, assim como a própria verdade é absoluta, né? Então, hoje em dia, tem-se muito essa discussão, né? Tem-se muito isso sendo trazido nos vestibulares, no sentido, a verdade é relativa, né? O que pode ser verdade para você pode não ser verdade para o fulano. Bom, pontos de vista existem, mas o fato é um só, né? Então é como se eu falasse o seguinte: o semáforo ele é vermelho, amarelo e verde. Pô, mas tudo daltônico é tudo uma cor só, né? Porque o daltônico ele não consegue distinguir o vermelho do verde. Então, qual que é a verdade? Será que todos nós temos uma doença e o daltônico é o cara que enxerga correto, né? Bom, a reflexão aí, né? O fato é que pode ter essa distinção de ponto de vista? Pode. Mas o fato é que aquela cor que está saindo do semáforo, saindo do sinal, emite uma onda eletromagnética que no espectro das cores tem um valor X. Agora, como o olho, como o interceptador da imagem vai interpretar aquele espectro, aí já é algo que diz respeito propriamente, né, ao organismo biológico daquela pessoa. Mas o fato é, acendeu aquela luz naquela frequência X, não foi na outra. Então, a verdade, ela existe. É igual falar, por exemplo, quem é melhor, Corinthians e São Paulo? Claro que o Corinthians é muito melhor, né? Brincadeiras à parte. Quem é melhor, né? Bom, aí você precisa definir o critério, né? Para o torcedor corintiano, o Corinthians vai ser o melhor time do mundo. Para o São Paulino, vai ser o São Paulo. Então, a gente chega à conclusão que a verdade é relativa por causa disso? Não. A gente estipula o critério, né? Fala, bom, tá, mas para ser o melhor, é quem tem mais títulos? É quem é melhor hoje em dia, em 2025? Quem está em primeiro, quem está melhor posicionado no campeonato? Quem tem mais vitórias? Quem tem mais gols? Entendeu? Então, a verdade, ela é objetiva. Depende de fatos objetivos, ok? Então, aqui nesse caso, hedonismo não é baseado nisso, tá? Claro que aqui demanda um conhecimento prévio, pessoal. Estou trazendo exemplos de questões, tá? Tem muitos termos aqui que talvez vocês estejam boiando, né? Então, por exemplo, o que é hedonismo, né? Hedonismo é uma doutrina filosófica, tá? De origem grega, que vai definir que o prazer é o bem supremo, tá? Então, aqueles caras que buscam uma vida hedônica, né? Só buscar o prazer e que se lasca o resto, tá? É o famoso assinado Satanás, né? Não é assim que funciona. Então, o hedonismo é isso, mas não é nisso que o Kant se baseia, tá? Relativismo, pessoal. Relativismo também não é, muito pelo contrário. O Kant ele vai defender uma ideia de verdade objetiva, então não é relativa. Imperativo categórico. Isso aqui é uma expressão que o Kant inaugurou, tá? O imperativo categórico ele vai orientar as ações que possam valer como lei universal, a partir desse pressuposto que eu falei para vocês de que existe essa verdade universal, essa verdade objetiva, tá? Só que a expressão que o Kant utiliza é isso. Então, o que é sinônimo de imperativo categórico aqui nesse contexto? Objetivo. Então, esse pensamento fundamenta-se na ideia de verdade objetiva, verdade universal, tá? Verdade única, beleza? Também não é utilitarista e nem determinista, tá? Para fechar, então, de maneira mais rápida aqui que nosso tempo está esgotando, sociologia, ó, questão aqui de atualidades até. Esse cenário está relacionado principalmente com qual cenário? Agora a gente vai para o texto. As redes sociais ampliaram a circulação de informações, mas também intensificaram fenômenos como a desinformação. Esse cenário está relacionado principalmente à neutralidade da mídia? Até parece, né? Até parece. Ao controle estatal absoluto? Bom, controle estatal existe. Agora, absoluto, do ponto de vista para ampliação da desinformação, mas não dá para jogar 100% a culpa no governo também, né? O Estado tem muito problema, faz muita besteira, mas não dá para jogar toda a culpa nele. Então, não é isso.
Aí entra naquela questão, né, pessoal, de sempre, nunca e todos. Apesar de não estar escrito aqui sempre por causa do governo, subentende-se que esse absoluto aqui, né, gera essa interpretação, tá? A formação de bolhas informacionais, vamos deixar isso aqui reservado, vamos ver as outras, ó. A redução da participação política, muito pelo contrário, o que a gente vê hoje é um aumento da participação política com as redes sociais, né? A internet, por exemplo, ela favorece os debates de maneira muito ampla, né? Fim da opinião pública, pelo contrário, está cada vez maior, cada vez mais pessoas se interessando se interessando, né, pela discussão política, tá? Agora, por que é essa resposta aqui? A formação de bolhas informacionais. Primeiramente, o que é isso? Quando a gente fala bolha, pessoal, tá? É no sentido de criar grupos, grupinhos. Pensa em grupinhos, né? Então, bolha de tal, é, de tal grupo, né? A bolha dos pensadores assim, a bolha dos assados, né? A bolha dos progressistas, a bolha dos conservadores, a bolha dos marxistas. Então, claro que muitas vezes esse nome bolha é utilizado como forma pejorativa, né? Tipo, você vive numa bolha, né? Tipo assim, pô, você está deslocado da realidade. Mas aqui é no sentido de grupo, tá? Então, a formação de grupos informacionais. E, de fato, isso acontece. Por quê? Porque a disseminação das informações, elas não acontecem só de indivíduos para indivíduos. Ela acontece, claro, num primeiro nível de pessoa para pessoa. Mas pessoas formam grupos, pessoas formam, né, uniões, formam vínculos. E aí cria-se uma identidade grupal, de maneira que uma pessoa tem um pensamento, a outra também pode ter uma linha de pensamento. Mas para unificar o que uma e outra pensa, ou que uma e outras, uma imensidão pensa, cria-se ali alguns teoremas que vão ser estabelecidos e seguidos por aquele grupo. E aí, cada um vai disseminar a sua informação tal qual a sua interpretação. O que não significa, pelo amor de Deus, que a verdade é relativa. A verdade é uma só, sempre, tá? Mas cada qual pode narrá-la de maneira distinta, beleza? E aí cabe a investigação pessoal de cada um e fazer o correto discernimento, né? Inclusive, aqui vai um parênteses legal. A inteligência, tá? Que é uma das faculdades da alma humana, né? Da nossa alma, somos seres humanos, somos constituídos, né? De corpo, alma, né? E espírito, né? Que pode ser associado aí com a questão próprio da presença de Deus em cada um de nós. Nessa realidade, o papel da inteligência enquanto uma faculdade exclusiva aí, né? Da alma humana e até dos anjos, né? Porque os animais não têm o domínio da razão, é algo que vai ser determinado a finalidade única de buscar a verdade. Então, a inteligência só existe em nós para que busquemos a verdade. É para isso que existe. Só para isso. Para chegarmos à contemplação da verdade. Beleza? Então, essa questão das bolhas informacionais é o que vai promover cada um desses cenários. Ficou clara que essa resolução, pessoal? Deu para entender aqui? Beleza. Guilherme falou que sim. Sim, Lívia, Maria Carolina, Valentina, Catarina, Bianca, Sofia, show de bola. Beleza. Questão 8. Segundo Marx, as desigualdades sociais no capitalismo decorrem principalmente tá? Então vamos lá. Das diferenças individuais, da falta de escolarização, da exploração da força de trabalho, da ausência de Estado, da cultura popular. Pessoal, o Karl Marx, tá? É um sociólogo que vai influenciar muita gente, tá? Revoluções são provocadas pelo pensamento desse cara. Muita coisa acontece, muita coisa mesmo. Para bem ou para mal, o Enem cobra bastante ele, tá? Mais mal do que bem, na verdade, a gente vai entender isso por quê, quando a gente chegar na aula desse cara, tá? O ponto é que ele trata e aborda muitas questões sociais de maneira a trazer uma correlação de causa e consequência. Então, como alguém que busca, né, trazer a sua interpretação social decorrente de fatos históricos, ele traz a sua linha de pensamento. E essa linha de pensamento é muito explorada no Enem, tá? E o que esse cara trabalha? A gente não teve aula dele ainda, mas dando um spoiler do que a gente vai ver, né? Diferenças individuais não é algo que ele vai abordar propriamente como a causa dessas desigualdades. Também não vai associar isso à escolarização. Ele vai associar isso a uma exploração da força de trabalho. De maneira que, segundo ele, a culpa de todo mal do mundo, né, é própria ali
dos empreendedores, dos empresários, das pessoas que geram um emprego, e todos esses são exploradores da força de trabalho de um terceiro, né? Na realidade dos fatos, pessoal, se a gente for observar, né, é muito pelo contrário, né? Todo mundo tem um começo. Claro que algumas pessoas já nascem, né, num certo privilégio de não precisar passar pelo processo de construir algo, só de assumir algo que já foi construído. Mas isso não tira o mérito, evidentemente, dessa pessoa de desenvolver um método, né, uma tecnologia, ser o autor, correr os riscos próprios do empreendedorismo para chegar à resolução final e do produto de algo que vai ser consumido, que vai ser ampliado ao longo dos séculos, a ponto de falar que o cara é só um explorador. É muito pelo contrário. Há empresários, empreendedores que são generosos, né? Então, próprio de ser comentado aqui. Mas para o Enem, tirando o viés ideológico também, é importante entender que, segundo ele, é isso que acontece. Se é verdade ou não, é um outro ponto que a gente pode discutir e conversar. Beleza? Então é isso que ele fala, tá? Não é por conta da ausência do Estado, também não é por conta da cultura popular, é por causa desse fator aqui para ele, segundo ele. Beleza? Então, pessoal, aqui nós encerramos esse módulo de exposição da disciplina de humanas. Eu vou mandar mais um material para vocês lá no grupo. Eu vou até baixar ele aqui agora, tá? Para que vocês tenham acesso e consigam entender melhor como a disciplina de humanas ela vai ser cobrada no Enem, tá? Então, no nosso relatório aqui, ó, no nosso guia estratégico de estudo, as ciências humanas, para você fazer um bom estudo dessa disciplina, você vai precisar saber sempre o quê? Onde, quando, como, por quê. As disciplinas de filosofia, elas vão demandar interpretação e associação sempre, assim como história. Então, toda a questão de história ou filosofia, você vai ter que interpretar e vai ter que associar alguma coisa. As questões de sociologia, você já vai ter que contextualizar e memorar alguns conceitos. Então, não adianta. Pô, em geografia, você vai ter que lembrar, vai ter que memorizar onde fica, né, a bacia do Paraná, quais estados que preenchem, né? Você vai ter que lembrar as principais, né, fontes de minério de cada país, de cada continente. Você vai ter que lembrar de cor, né, a capital de cada estado do Brasil, algumas capitais de países de fora, algumas capitais de estados e províncias dos países de fora. Então, requer uma certa memorização, mas sempre com um fundo de contexto. Beleza? E aí, né, filosofia. O que é importante? Você memorizar as correntes e períodos, tá? Todos os autores, nesse sentido, vão perpassar e vão estar linkados a algum período, beleza? Então, é um filósofo da Antiguidade Clássica, é um filósofo medieval, é um filósofo da modernidade, é um filósofo contemporâneo, beleza? E correlacionar as frases com o pensamento dos autores. Então, mais do que decorar que, né, penso, logo existo, pertence ao Descartes, tem que entender o que levou esse autor a trazer essa frase, tá? História, né? Identificar o período pelo contexto e caracterizar as épocas. Isso vai ser fundamental, beleza? Aqui, né? Sociologia, contextualizar os acontecimentos, associar os pensadores às épocas também, beleza? E aqui um processo de memorização que é inevitável. Gravar os fenômenos dos espaços em geografia. Isso aqui dá trabalho, dá, mas vocês vão conseguir. E por fim, né? Conectar os saberes à questão global. Tá? Eu falei mais por cima, porque a gente conversou bastante já disso aqui de forma bem aprofundada na aula, mas eu vou mandar esse material aqui para vocês, fiquem tranquilos, tá? Deixa eu já baixar isso daqui, e aí eu já mando agorinha mesmo para vocês. Vamos lá. Hoje 14, 15, 16. Pronto. Certo, pessoal? Bom, aqui eu vou encerrar, então, a nossa gravação. Deixa eu encerrar ela aqui. Deixa eu voltar aqui para o celular agora.